Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Câmara aprova reajuste de 5,2% aos funcionários e docentes da Unital e da Escola José Balbi. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Hoje é segunda-feira, tem o nosso quadro Voltando ao Papo com Maurício Pereira e seus contos de assombração. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 11 de agosto de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, começando mais uma semana e mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube, Facebook, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Mix da TV aqui na TV Câmara Taubaté. Este é o nosso programa de número 149. E a gente começa a edição desta segunda-feira, voltando ao papo para a gente conhecer as histórias do escritor e quadrinista Maurício Pereira. Ele visitou o Mix este ano aqui na nossa programação e nos contou uma série de histórias de arrepiar que o tornaram famoso, reconhecido escritor de forma nacional. Este é o assunto de hoje do nosso quadro Voltando ao Papo. E para a gente falar mais sobre este assunto, as histórias em quadrinhos, a gente recebe aqui nos estúdios do Mix da TV o Maurício Pereira. Maurício, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado pela sua disponibilidade para falar de um assunto tão interessante. Obrigado pela oportunidade de falar desse assunto tão interessante, que é um assunto que eu tenho muito apreço, que eu gosto muito. Desde criança cresci lendo quadrinhos, trabalho fazendo quadrinhos. É um prazer estar aqui com vocês. Você já deu um spoiler aí, que é desde a infância, né? Porque geralmente quem trabalha isso na vida adulta remonta, né? Muitas origens de criança. Como é que foi o seu primeiro contato aí com as histórias em quadrinhos? Olha, quando eu era pequeno, eu tive contato, o primeiro contato, assim como eu acho que de milhões de brasileiros, foi com a Turma da Mônica. E depois eu lembro que eu tinha uns 10 anos, 83, 84, eu fui numa banca de jornal. E eu lembro que na época a editora Abril estava começando a lançar quadrinhos da Marvel aqui no Brasil. E eu peguei um Homem-Aranha, acho que número 2, que tinha uma história dele com a Sonja, né, a Red Sonja. Cara, eu comprei aquele quadrinho ali do Homem-Aranha. Eu já tinha visto alguns outros quadrinhos, assim, mas não, assim, de estar na banca, assim, de pegar mesmo. Dos meus primos, aliás, que eu vi foi dos meus primos antigos, né? Mas, assim, aquela revista nova, aquele cheio de tinta. E, putz, daí eu gostei pra caramba daquilo. Comecei a procurar a número 1, aí comprei a número 3, daí eu comecei a comprar... eu gostava muito de ler Homem-Aranha. Depois eu comecei a ler Conan. Quando eu estava mais adolescente, já comecei a ler mais revistas do Conan. Aí eu era apaixonado, gostei muito de desenho, né? Eu desenho desde criança, sempre gostei muito de escrever. E aqueles desenhos do John Buscema, que eram as artes preto e branco, aquilo me encantava. Putz, e falei, não, eu até tinha pretensão de trabalhar com desenho. De ser escritor, não, eu vou contar a história do escritor, mas eu acho que eu caí meio de paraquedas. Mas desenhista, eu sempre gostei muito de desenho. Maurício, assim, desde criança, você tinha feedbacks de outras pessoas, de escola ou de familiares, dizendo, olha, você tem talento, você tem futuro nisso, assim, desde você despontou esse talento artístico? Sim, eu tive uma professora, eu estudei aqui no Colégio Monteiro Lobato, né, aqui é o Estadão, aqui em Taubaté. E eu tinha uma professora de desenho, apesar que ela era professora de desenho geométrico, a dona Lupe. Até, acho que muita gente conhece ela aqui em Taubaté, ou vai se lembrar dela. Eu nem sei se ela é viva hoje. Ela não tinha um braço, e ela desenhava muito. Ela fazia os desenhos, e ela via os meus desenhos que eu fazia, os geométricos, que é da aula dela, e eu sempre gostei de desenhar, fazia desenho no caderno, sabe? E ela via e falava, nossa, tem jeito, hein? Se você pensava mais a sério
no futuro para esse desenho seu aí, investir. Ela falava isso para mim. E em que momento da sua vida o seu talento virou uma profissão? Você se entendeu como profissional dessa área? Então, eu sempre, como eu gostava de desenhar, e na época que eu fui fazer a faculdade, né, eu prestei vestibular, fiz Unital, me formei aqui em publicidade e propaganda. Por quê? Porque eu tinha algumas opções. Eu achava que eu levava jeito com veterinária, eu levava jeito com desenho, com artes e com escrita. Aí eu falei assim, putz, o que que eu vou... assim, mas meus pais não deixavam eu ir para longe para estudar veterinária, ou estudar artes em São Paulo. Então, daí eles falaram, não, fica por aqui. Daí o que que eu tinha por aqui? Publicidade e propaganda. Aí eu fiz publicidade e propaganda. Só que dentro da publicidade e propaganda, eu segui a parte de arte. Acho que foi um caminho natural. Não tive muito como fugir disso. Da parte de desenhar, de fazer ilustração para anúncio, ou mesmo mexer com diagramação, né, que também tem a ver com você desenhar a página, vamos dizer assim. Maurício, como que é o mercado de trabalho hoje em dia, né? O termo que a gente ouve falando é o quadrinista, né? Ele escreve a história, ele desenha a história, ele faz a finalização, ou depende de cada empresa, de cada projeto? O termo quadrinista, né? Ele abrange o cara que faz o roteiro, que o cara que desenha, o cara que faz a arte final, né? Que passa o nanquim no desenho do cara, do desenhista, e o que é o arte finalista. E eu tenho também hoje tem o colorista, né? Que pinta os desenhos. Hoje em dia já está fazendo tanto o desenho quanto a cor, pode fazer no digital, não faz, já estão usando. Eu gosto de fazer à mão mesmo, mas assim, uso também o digital. E então esse termo quadrinista abrange todos os profissionais da área. Agora, eu faço quase tudo, né? Eu só não faço a revisão, porque eu tenho que ter uma terceira pessoa para fazer, uma segunda pessoa, terceira pessoa para fazer. E como é que funciona o seu processo criativo? Primeiro vem a ideia do esboço, vem o desenho, vem a história. Como é que você faz isso para finalizar? Eu costumo escrever a história, como se fosse um conto mesmo. Depois que eu estou com essa história pronta, eu começo, vamos dizer assim, picar ela em partes. Vamos dizer, eu vou fazer um roteiro para um quadrinho de 20 páginas, então aquela história eu pico ela em 20 partes. Geralmente um parágrafo, assim, e daí cada página eu começo a desenhar, eu faço um RAF, a gente chama de RAF, né? Eu faço um desenho geral do como vai ser a página, espalhando os textos. Aí depois que isso está pronto, aí sim eu sento para desenhar, fazer o desenho, fazer a arte final, né? Ou depois escanear. E quais são as histórias ou personagens que você se especializou, né? Aqui tem vários contos, seu aqui, né? Tem as histórias em quadrinhos, os contos. Para que área você seguiu? Então, eu comecei a fazer esse trabalho depois que eu me formei, comecei a trabalhar com artes em agências em São Paulo, editoras, e comecei a ter mais contato com mais quadrinhos, com mais pessoal que trabalhava na área. Então, eu gostei do desenho. Mas, assim, contato que eu comecei na área mesmo, assim, de quadrinhos, assim, vamos dizer assim, foi no meu segundo livro, que é o Caos e Assombramento em Quadrinhos. Eu digo sempre que eu comecei na carreira literária meio que sem querer. Parece que eu caí de paraquedas na profissão. Por quê? Em 2006, meu pai já tinha uma certa idade, ele estava com 83 anos. E eu não era casado, não tinha filho. Eu falei assim, putz, essas histórias... Eu cresci ouvindo história de assombração, né? Eu não tenho muita memória do meu pai, lembrança do meu pai de brincar comigo, mesmo porque o meu pai, eu era o caçula, e de 8... Então, as minhas lembranças do meu pai é pescaria e contar história de assombração. Então eu falava assim, putz, essas histórias que meu pai me conta, se eu não escrever isso, não gravar, não registrar isso de alguma forma, né? Elas vão se perder. O que eu fiz? Eu comprei um gravador de MP3 e ele começava a contar a história, ou eu puxava a boca dele, gravava. Aí essas histórias que ele me contou, eu comecei a escrever. Foi montar no Word lá um arquivo com várias histórias, separava as histórias certinho. Aí ele se animou com aquela ideia de contar a história. Ele falou, vamos na casa do fulano hoje lá, vamos ver umas histórias de assombração. Porque é dos amigos dele da época, né? As histórias, que eles às vezes sempre tem os dois juntos, um outro junto, às vezes vários juntos. Então, aí a gente ia na casa do cara lá, por exemplo, Bento Rosa. Aí Bento Rosa, aquela vez que você viu tal coisa. E eu gravava, daí comecei a escrever todas as histórias. E daí em 2006, quando eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo, em especialização em design gráfico, que é o que eu trabalho hoje, né? Tinha que fazer um projeto gráfico para entregar no final do curso. E o pessoal, onde eu costumo ir, o pessoal sabe que eu conto história. Aí o que aconteceu? Eles falaram assim, não, faz um livro. Por que você não faz um livro? Porque eu estava meio indeciso do que eu ia fazer trabalho de conclusão de curso.
faça um livro. Eu falei, é mesmo, né? Já vou ter um livro físico pronto, né? Aí eu fiz um projeto gráfico de um livro, que na época se chamava O Lado Escuro da Serra. Fiz toda a diagramação, fiz as ilustrações, e daí me incentivaram a enviar esse, eu falo que é um boneco, né? Que é o protótipo do livro. Pegar esse protótipo e enviar para várias editoras. Eu enviei para várias editoras, assim, umas 5, 6 me chamaram, eu fui lá conversar sobre o livro, e eu acabei fechando com a DCL, né? Então, o meu primeiro livro foi o Contos de Assombração. Então, aí eles pagaram as minhas artes, pagaram para o desenho, e eu teria 10% das vendas, né? Direito autoral, que eles chamam. E inclusive os seus livros também fazem parte de agendas pedagógicas das escolas, sim, né? Então, aí quando saiu essa versão, eles falam versão do mercado, né? O Conto de Assombração, eu não sabia, mas a editora acabou escrevendo um livro num programa do PNBE, do Governo Federal. Programa Nacional do Livro Didático, isso, né? Esse aqui. Do Fundo Aí Nacional. quando foi em 2010 mesmo, eles, na verdade saiu em 2009, e esse aqui em 2010 o Governo Federal comprou, na época acho que uns 60 mil livros esse aqui, distribuiu em todas as escolas públicas do país. Então tem, hoje eu acho que esse é talvez o meu livro mais famoso, junto com Causa e Assombramento em Quadrinhos, que também foi comprado pelo Governo Federal em 2011, distribuído nas escolas públicas do país. E aí eu fiquei muito feliz, porque assim, quando esse livro saiu, a editora me chamou e falou assim, Maurício, você vai ter que fazer mais livros. Porque tem autor que passa a vida inteira querendo vender um livro para o governo e não vende. Você faz o primeiro, vende, então tem que continuar. Maurício, quais são os desafios para quem está na área e trabalha com histórias em quadrinhos aqui no nosso país? Ah, sim, eu acho que está mudando, mas ainda é pouco valorizado. Falta incentivo, né? A história em quadrinho é pouco valorizada. Tendo em vista, por exemplo, Maurício Souza estava para entrar na Academia Brasileira de Letras, não entrou. Não. Eu acho que a contribuição do Maurício de Souza para a educação brasileira é gigante, não tem nem como medir, porque muitas crianças... Eu comecei com quadrinho Turma da Mônica. Então, milhões de crianças, né, se interessaram por leitura, se interessaram por desenho, se interessaram em escrever por causa do quadrinho dele. Ou seja, quadrinhos também faz parte da nossa cultura, faz parte das artes, né? O que você espera do futuro da profissão de quadrinista, pensando em termos de inteligência artificial, por exemplo, hoje em dia? Eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta. Eu acho que ela não vai substituir o profissional. Eu acho assim que o profissional que de quadrinhos ou de qualquer área, porque ela vai interferir em todas as áreas, que souber mexer com ela, usar ela como uma ferramenta, como um aliado para o seu trabalho, vai se destacar. Eu gostaria então que você deixasse uma mensagem de incentivo para quem está assistindo a gente agora e às vezes se interessou aí pela profissão, sabe desenhar, quer fazer suas primeiras ilustrações, quer ir para a área de histórias em quadrinhos. Deixa essa mensagem para o nosso telespectador. Eu falo assim que se você gosta de desenhar, se você gosta de escrever, escreva suas histórias, ilustre suas histórias, monte esse boneco que a gente fala, que é um protótipo do livro, envie, escaneie isso. Hoje em dia tem e-mail, antigamente era mais difícil, tinha que mandar pelo correio. Hoje você faz um PDF lá e manda por e-mail para a pessoa, distribui esse material. Faz um Instagram e publica esse material seu. Hoje em dia também tem plataformas que você pode fazer financiamento coletivo, né? Então tem vários outros caminhos para você começar. Eu acho que o importante é isso. Maurício, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela nossa conversa. O nosso papo aqui é curto, né? Infelizmente pelo tempo, mas espero encontrá-lo em outras oportunidades aqui na TV Câmara Taubaté e também na nossa cidade. E já desejo sucesso para você e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado mais uma vez ao Maurício Pereira pelas informações, também compartilhar um pouquinho mais das suas histórias aqui no Mix da TV. Lembrando que a entrevista na íntegra está disponível no nosso canal do YouTube e as outras entrevistas também da Hora do Papo no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do nosso programa. E o Mix da TV vai fazer uma rápida pausa. Na sequência tem as notícias do Legislativo. Câmara aprova a proposta para garantir a segurança dos animais e pessoas na condução de cães. Fique comigo, eu volto em instantes. O Mix da TV volta já já.
Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecemos a sua companhia aqui conosco na nossa programação. E a sua participação pode ser ampliada, você pode entrar em contato conosco. Veja como você pode fazer a sua participação valer aqui na nossa programação. Através do nosso e-mail tvcamarattte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Você acompanhou, portanto, todos os principais canais para você participar aqui com a gente da programação da TV Câmara Taubaté. Agora a gente segue o nosso mix, está na hora de você ficar muito bem informado com tudo que acontece em Taubaté e na nossa região. Está no ar o nosso primeiro giro com as notícias no Mix de Notícias. Vamos hoje com os destaques do Parlamento Taubateano. A gente vai acompanhar os projetos de lei que foram aprovados em votação e também os projetos aprovados para amanhã, que teremos uma segunda votação. Vamos começar com os projetos agora que seguem para a sanção do prefeito. A Câmara aprova reajuste de 5,2% aos funcionários e docentes da Unital e da Escola José Balbi. A pedido do vereador Alberto Barreto, líder do prefeito na Câmara Municipal, foi incluído na ordem do dia da terça-feira passada, o projeto de lei 132 de 2025, que trata da revisão geral anual de vencimentos dos servidores técnico-administrativos e docentes da Unital e da Escola Dr. Alfredo José Balbi. O objetivo é de garantir que os vencimentos dos servidores não percam valor ao longo do tempo devido à alta dos preços. O projeto concede 5,2% de reajuste a todos os servidores e docentes, estatutários e seletistas, ativos e inativos e pensionistas da Unital, retroagindo seus efeitos para o dia 1º de maio deste ano. A proposta foi aprovada em 2 votações, uma vez que o presidente da Câmara, o vereador Richards da Padaria, convocou uma sessão extraordinária. Então o projeto agora segue para a sanção ou veto do prefeito municipal. Portanto, a gente acompanhou esse primeiro destaque da semana passada aqui no Legislativo Taubateano e esse projeto de lei agora segue para a sanção do prefeito Sérgio Vitor. A partir de agora no Mix, a gente vai acompanhar os temas e projetos que foram aprovados em primeira votação e seguem agora para a segunda votação na sessão de amanhã, terça-feira, dia 12. Vamos começar com a condução responsável de cães. A 22ª sessão ordinária, realizada na semana passada, marcou o fim do recesso parlamentar, como a gente já sabe, e o primeiro item que foi discutido foi o projeto de lei número 13 de 2024, de autoria do vereador Douglas Carboni, que determina regras de segurança para a condução responsável de cães. A proposta altera o Código de Ordenação Espacial do município para garantir a segurança dos animais e das pessoas durante a condução de cães com comportamentos antissociais ou agressivos em vias públicas e até mesmo ambientes privados de acesso ao público. Além disso, estabelece a obrigatoriedade do uso de coleira, guia curta de condução, enforcador e focinheira de grade para cães de algumas raças específicas e também aquelas raças de grande porte com perfil agressivo. Uma emenda redacional foi aprovada juntamente com o projeto que retorna amanhã para a segunda discussão aqui no Parlamento Taubateano. Esse é o primeiro destaque aí na volta do recesso.
Para a gente encerrar o nosso primeiro bloco aqui, tem mais um projeto que foi aprovado em primeira sessão. A gente vai acompanhar os detalhes agora. O projeto de lei que insere o espetáculo A Sombra de um Baobá no calendário oficial. O segundo item da ordem do dia foi o projeto de lei número 33 de 2019, de iniciativa do vereador Neneca Luiz Henrique. Esse projeto inclui no calendário oficial de festas e comemorações aqui de Taubaté o espetáculo A Sombra de um Baobá. Realizado sempre no dia 5 de dezembro, o espetáculo reflete o protagonismo do negro taubateano, tanto do passado quanto do presente, nas ciências, nas letras e nas artes. O evento faz uma alusão ao Estatuto Social dos Idosos e de outras sociedades tradicionais africanas, apresentações de grupos voltados para a origem negra, como congada, capoeira, também tem a orquestra de berimbaus, além da dança do coco, entre outras manifestações culturais. Uma emenda redacional apresentada pela Justiça e Redação foi aprovada com a proposta que deve retornar amanhã para o segundo turno de votação. Mais um projeto que foi aprovado na semana passada e segue amanhã para mais um turno de votações aqui na casa. Ainda nessa edição, a gente volta com outros 3 projetos de lei que foram aprovados na terça-feira passada e seguem para votação amanhã. Este foi o nosso primeiro giro legislativo aqui do Mix de Notícias. Vamos seguindo o nosso mix, está na hora dos nossos shorts e você já sabe, o Fora da Caixa é a nossa revista quinzenal de variedades e sempre tem dicas dos nossos especialistas. A neuropsicóloga Tânia Paivas agora vai dar dicas para a gente para lidar com a pressão para ter ou não filhos. E também tem a professora Marcela Moraes que vai explicar para a gente como gerenciar melhor aquele dinheiro extra que sobra na conta. Vamos ver? Solta o play. Caixa recebida. Vamos ver o tema de hoje? Um tema muito interessante. Como conciliar o 13º e as contas de final de ano. Sou professora Marcela Barbosa de Moraes, economista e diretora executiva da empresa de pesquisa, tecnologia e serviço da Universidade de Taubaté. Eu vou preparar as dicas e volto logo mais. Está no ar o quadro No Seu Bolso. Bom, preparei 3 dicas para vocês para responder a nossa pergunta. Primeira dica, planejamento. Ao receber o 13º, eu preciso planejar o quanto que eu recebi e o quanto de contas eu tenho a pagar. O início do ano é bem complicado. Eu tenho IPVA, IPTU, contas de escola, material escolar. Para tanto, eu preciso fazer esse planejamento. É o quanto do meu 13º eu vou utilizar para efetuar o pagamento dessas contas. Segunda dica, pesquisa. Planejei, guardei um pouco do dinheiro para pagar essas contas, sobrou um dinheiro para eu curtir o final do ano. Nós temos aí datas de festividades e os produtos ficam mais caros. Então eu preciso pesquisar muito para eu comprar os meus presentes e ainda manter um dinheirinho aí no final do ano. E a nossa terceira dica é investimento. Ah, Marcelo, eu já planejei, já gastei e agora eu tenho um sonho a realizar. Eu quero fazer uma viagem, quero comprar meu carro, eu quero comprar uma casa no próximo ano. Que tal você pegar uma parte desse seu 13º e investir? Hoje nós temos muitos títulos que pode dar um bom retorno, além da poupança. Nós temos aí os CDBs, os títulos públicos, até o mercado de ações. O importante é nós utilizarmos de forma correta o nosso 13º para nós não passarmos sufoco no início do ano. Uma dica extra é para as pessoas que têm dívidas e querem utilizar o seu 13º para se livrar desse problema. Uma dica que eu dou é fazer a negociação com o seu devedor. Pego o 13º, faz a negociação, abatimento de juros. Essa é uma boa alternativa para começar o ano livre das dívidas.
Espero que as dicas sobre 13º e contas de final de ano tenham ajudado a você a gastar melhor o seu dinheiro ou pagar as suas dívidas ou poupar. Como agora o assunto já está fora da caixa, eu devolvo a vocês. Bom, estou recebendo a caixa. Vamos ver a pergunta de hoje. Como lidar com a pressão para ter filhos? Meu nome é Tânia Paiva, sou neuropsicóloga e psicóloga e está começando agora o quadro Divã. Durante muito tempo, ter filhos era praticamente uma obrigação da mulher, era visto na sociedade como uma obrigação. Mas os tempos mudaram, né? Os dias são outros. Só que essa pressão pode vir de várias formas, tanto familiar quanto do âmbito social da pessoa. Quando a mulher se sente pressionada para ter filho, primeiro ela tem que pensar por que ela está se sentindo pressionada. Por que ela está se sentindo obrigada? Por que essa pergunta a afeta? E aí as dicas é exatamente parar para esse momento de reflexão. Eu quero ser mãe? Né? A pessoa se perguntar mesmo, né? Por que tá causando uma certa dor, né? Às vezes a pessoa tá chegando ali por volta dos 30 anos, 35 anos e a sociedade começa a perguntar, né? E aí, quando vai ter filho? E começa a doer. O que tá doendo? É uma vontade que você tem de ser mãe ou é uma dificuldade de assumir que você decididamente não quer ter filho? Quando a gente se fortalece, quando a gente reflete nessas condições, fica mais fácil se fortalecer para responder, para poder conversar sobre esse assunto socialmente. Então é muito importante que, com a ajuda de um psicólogo, se necessário, ou você mesmo refletir quais são os seus argumentos, né? Se você pretende ter filho, mas não nos próximos 5 anos, deixa isso bem claro, né? Ou crie metas para fortalecer a sua resposta. Não, agora eu não vou ter filho porque eu estou pensando na minha carreira profissional. Agora eu não quero ter filho porque eu estou passando por um momento assim. Ou estou cuidando da minha saúde, cuidando de alguma área que o filho não teria tanto tempo de dedicação para ele. Então, quando a gente fortalece as nossas respostas, a pressão externa acaba por diminuir. A dica é pensar, eu não quero ter filho, é muita responsabilidade, né? Ou ter uma criança hoje, se você tem essa opção de poder ter um filho, não querer ter um filho, é muito importante você pensar na responsabilidade que é ter um outro indivíduo dependendo 100% de você. Tempo de trabalho, qual é o tempo que você vai ter para dedicar ao filho, se você não tem esse tempo disponível. Então você vai criando argumentos para você mesma se sentir segura em admitir que você não quer ter filho. Admitir que é um momento que nesse momento da sua vida não caberia você ter responsabilidade por uma outra pessoa. Bom, então eu acho que essa é a principal dica quando o assunto é a pressão por ter filhos do meio social. Em relação ao parceiro, é muito importante conversar. Aliás, eu sempre costumo dizer que o diálogo é essencial em todas as relações. Quando o parceiro pressiona a mulher para ter filho e ela não quer ter filho, é preciso muito diálogo. É preciso conversar muito sobre quais os pontos que a afetam nessa relação. A responsabilidade por uma outra criança tem que ser colocada para o parceiro. Muitas vezes ele trabalha fora, a mulher também trabalha nos dias de hoje, né, a grande maioria, e vamos supor que os dois são autônomos. Quem vai ficar responsável pelo cuidado de uma criança? Quem vai levar na escola, buscar na escola? Tudo isso tem que ser muito bem conversado, porque às vezes é muito romântico pensar, quero ter filho, quero ter um menino, quero ter uma menina, mas a prática não é nada romântica. A maternidade, ela requer muita responsabilidade e muito comprometimento. Uma criança nos primeiros anos de vida ocupa grande parte do tempo do responsável, do cuidador. Depois, quando ela está na fase escolar, tem as idas e vindas, né? Vai para a escola, vai para
uma atividade física, e tudo isso tem que ser colocado para o parceiro para poder negociar essa condição, né? E se de fato a vontade for não ter filho, você tem que ser muito sincero. Eu não quero ter filho, eu não quero ter uma outra pessoa como minha responsabilidade. Tomar um cuidado para você se aceitar na sua condição e poder dialogar com o parceiro. Nos casos entre o casal, é muito importante, em muitos casos, aliás, ter uma ajuda profissional. A gente tem ótimos terapeutas de casais que podem ajudar a aceitar esse processo de não ter filho, da decisão como o casal vai prosseguir. Bom, essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já que esse assunto está fora da caixa, eu devolvo para você. O episódio completo do programa Fora da Caixa, assim como todas as dicas dos nossos especialistas, estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa lá no nosso canal. Lembrando que a temporada completa do Fora da Caixa 2025 na íntegra já está disponível no nosso canal, assim como a temporada 2024. E agora a gente faz uma pausa aqui no Mix da TV, porque na sequência tem mais notícias. Câmara aprova projeto que obriga as unidades básicas de saúde a oferecerem atendimento às crianças e adolescentes com depressão. E ainda tem as histórias da CTI no Taubateando. Fique conectado com a nossa programação, a gente volta em instantes, não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV, nesta segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez, agradecendo a sua audiência e também a sua participação. A gente segue o nosso Mix, agora nós vamos com um quadro que fala sobre as curiosidades de Taubaté. E a gente selecionou um episódio que conta mais sobre a CTI, é o que a gente vai acompanhar agora no quadro Taubateando. O edifício Félix Guizar, também conhecido como Torre da CTI ou Prédio do Relógio, é um dos símbolos da cidade de Taubaté. A torre, que possui 10 andares, com o relógio no topo, foi construída na década de 30 e recebeu o nome de Edifício Félix Guizar em homenagem ao fundador da Companhia Taubaté Industrial, a CTI. O edifício faz parte do complexo que costumava funcionar como local de administração da companhia. A pedra fundamental, que deu início à sua construção, foi colocada em 27 de setembro de 1938. A CTI em si foi fundada em 4 de maio de 1891 e funcionou como uma das principais fábricas do Brasil durante muitos anos. Sua produção era voltada principalmente para tecidos e roupas, vendendo para todo o país e até internacionalmente. A fábrica encerrou suas atividades em outubro de 1983, mas o antigo prédio administrativo e a Torre do Relógio foram tombados pelo CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico, e até hoje ainda são utilizados pela Prefeitura como sede do Departamento de Ação Social. Os episódios completos do Taubateando são apresentados diariamente aqui na programação da TV Câmara Taubaté e você pode acompanhar mais histórias e curiosidades do nosso município. E a gente segue o nosso Mix, está na hora de você ficar muito bem informado. A gente vai para o nosso segundo e último giro com todas as notícias e informações do Parlamento Taubateano. Está no ar o nosso Mix de Notícias.
A gente segue o nosso mix de notícias para falar sobre as notícias do Parlamento Taubateano. Afinal de contas, amanhã tem mais uma sessão ordinária. Então, a partir de agora, a gente vai acompanhar 3 outros projetos que foram aprovados em primeira votação e agora seguem para a segunda votação. Vamos começar com um projeto sobre atendimento às crianças e adolescentes com depressão. Os vereadores votaram e aprovaram o projeto de lei ordinária de número 27 de 2025 do vereador Neneca Luiz Henrique, que obriga todas as unidades básicas de saúde do município a oferecerem atendimento contra a depressão infantil e também na adolescência. Na visão do autor do projeto, casos de depressão nessa fase de vida são mais difíceis de serem detectados, pois a criança ou adolescente aceita o fato como situação natural do próprio jeito de ser e não consegue identificar que os sintomas são resultados de uma doença e que podem ser aliviados. Depressão é uma doença grave e, se não for tratada adequadamente, interfere no dia a dia das pessoas e compromete a qualidade de vida. Apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, uma emenda redacional também foi aprovada e a proposta deverá retornar amanhã, que é a próxima sessão ordinária, para a segunda votação. A gente está acompanhando esse retrospecto de tudo que aconteceu na última sessão ordinária aqui na Câmara de Taubaté. Agora a gente segue para o próximo projeto relacionado aos fones para alunos com transtorno do espectro autista. O quarto item da ordem do dia da semana passada foi o projeto de lei ordinária de número 50 deste ano do vereador Diego Fonseca. Esse projeto estabelece o direito ao recebimento de fones anti-ruído pelos alunos com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Esses alunos que estão matriculados na rede pública municipal de ensino aqui da cidade. Em sua justificativa, o vereador aponta que ambientes escolares são frequentemente barulhentos, com sons que podem desencadear crises de estresse, ansiedade e dificuldade de concentração em crianças com TEA. Assim, o fornecimento desses fones contribuirá de forma efetiva para que esses alunos tenham melhor aproveitamento pedagógico, maior bem-estar e inclusão efetiva no ambiente escolar. A proposta foi aprovada pelos vereadores e amanhã, terça-feira, tem mais uma sessão e segue agora para a segunda votação aqui no Parlamento Taubateano. Estamos acompanhando os projetos de lei que foram aprovados na sessão passada e para a gente encerrar o nosso Mix de Notícia, tem mais um projeto que segue da primeira votação para a segunda votação. É o projeto de lei ordinária de número 110 de 2025, de autoria do vereador Isaac do Carmo. Esse projeto denomina a atual Rua 1 da fase 3 do loteamento Belleville como Rua Roberto Eliseu. Roberto Eliseu nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, veio morar em Taubaté aos 4 anos de idade, acompanhando seus pais e irmãos. Desde jovem trabalhou como operador de máquinas e tratorista, participando da construção de várias rodovias, entre elas Anhanguera, Castelo Branco e Oswaldo Cruz. Em 78 começou a trabalhar na prefeitura, aqui de Taubaté, onde exerceu a função que tanto amava. Participou da construção de obras importantes para o município, entre elas a Avenida do Povo, a Avenida Itália e também a Rodoviária Nova. Ele se aposentou em 1990 e deixou um grande legado de projetos desenvolvidos aqui em Taubaté, além de grandes amizades e admiração pelos seus chefes, liderados e amigos com quem trabalhou por todos esses anos. O projeto de lei de denominação deste bairro foi aprovado e retorna amanhã para a segunda votação aqui na Câmara de Taubaté. E assim, encerramos o nosso mix de notícias desta segunda-feira. Você acompanhou um retrospecto de tudo o que aconteceu e foi votado na sessão passada e retorna na próxima sessão aqui na TV Câmara Taubaté. Outras notícias e informações você acompanha amanhã de manhã, a partir das 9h30, no Boletim Câmara com Ana Laura Costa. Não esqueça que amanhã também tem sessão ordinária a partir das 2h da tarde e tem outras notícias no Mix da TV na próxima quarta-feira, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Este foi o nosso Mix de Notícias. E tá na hora do nosso último short desta segunda-feira. O Conexão Popular traz temas de interesse do nosso cotidiano para um debate com especialistas. Separamos um trecho do programa que eu conduzi à época falando sobre luto e a gente vai ver os comentários e análises de uma psicanalista. Vamos ver? Solta o play.
existe uma faixa etária ou existe um gênero que sofre mais com luto? Homem, mulher, criança, idoso ou não? Ou todo mundo sofre isso de uma forma geral? Ou existe um grupo de pessoas que está mais suscetível a ter mais complicações quando passar por um luto? Na prática, eu vou te dizer que mulheres falam mais sobre isso, né? Existe ainda um contexto social em que o homem ele não é estimulado a falar de dores, né? Nesse processo do luto gestacional, que a Cleidiane, por exemplo, está trazendo aqui, o lugar que se espera para o homem é que ele fique ali do lado da esposa apoiando e que a dor seja da esposa. É difícil para entender que os dois perderam, né? E os dois estão em sofrimento. Então, pensando na prática clínica, o que mais chega para nós em consultório, na minha experiência, são mulheres enlutadas. Mas os homens buscam também e buscam por outras questões. As mulheres, me parecem, na minha prática clínica, que vem mais por uma demanda pessoal de dor, e os homens vêm, quando chegam porque alguém pediu para ir buscar um apoio, porque ele não sabia o que fazia com isso. Idosos também têm riscos de complicações ao passar por um luto, principalmente se tiver em isolamento social? Sim. Nós vemos agora na pandemia, né, em que esses rituais, a Cleidiane colocou muito bem, porque esses rituais eles são fundamentais para que a estrutura psíquica consiga dar conta de realizar o luto propriamente dito. E a pandemia mostrou isso de uma forma muito clara. A impossibilidade de velar os seus mortos trouxe uma repercussão de saúde mental, na saúde mental da população estrondosa, né? As pessoas passaram a buscar mais o profissional de saúde mental a partir também da pandemia e muito relacionado com essa questão da perda sem poder ter uma concretização simbólica. Quando a gente fala de rede de apoio, né, como a Cláudia está colocando aqui, é importante lembrar que tem o Centro de Valorização da Vida, né, que é o CVV, é um telefone que funciona 24 horas. Então, se você estiver passando por algum problema relacionado à saúde mental, incluindo o luto, você pode ligar no 188 e você vai ter um atendimento gratuito 24 horas por dia. Cláudia, além do CVV nesse número 188, hoje, nossa realidade aqui em Taubaté, onde mais essa pessoa pode buscar apoio, seja na rede pública ou no privado? Quais são os caminhos mais fáceis hoje para lidar, falar e tratar o luto? A saúde pública em Taubaté, ela oferece serviço psicossocial por meio dos CAPs, né, dos Centros de Atenção Psicossocial. Então, a questão do luto também é acolhida nesses centros e é tratada. E nós temos também uma gama de profissionais, psicólogos, psicanalistas, que atendem essa demanda de luto. Então, de uma forma privada ou de uma forma pública, há na cidade de Taubaté acesso a essa população. Cleidiane, qual mensagem você gostaria de deixar para os pais que também passaram por uma situação como essa, né? Bem lembrado pela Cláudia, né? A mulher tem esse papel preponderante nessa perda gestacional, mas tem o homem, tem a avó, tem o vô, tem o tio, ou seja, tem toda uma família por trás dessa perda, mas não só numa perda gestacional, também na questão do luto. Qual mensagem você gostaria de deixar? Porque a gente tem certeza que a Conexão vai levar e vai fazer essa conexão com quem está nos ouvindo e vai receber essa mensagem. Bom, eu acho importante sempre que a comunicação aconteça, porque eu lembro muito bem que eu queria, embora eu estava no meu processo, eu queria muito acolher também junto a dor da minha mãe enquanto vó, da minha filha enquanto irmã e do meu marido enquanto pai. E isso me dava uma impressão de que isso validava mais ainda a minha dor, quando eu ouvia sobre a dor deles. Então, eu acho que falar é necessário. Não fiquem com medo, achando que isso vai aumentar a dor, que isso vai sangrar mais forte a ferida. Pelo contrário, quando você percebe que as pessoas estão falando, as pessoas ao seu entorno estão falando com tanto amor quanto você está falando daquele ente que partiu, que é uma forma de validar ainda mais
caramba, eles eram importantes não só para mim, eles eram importantes para o pai, para a avó, para a irmã. Então, sim, falem, porque é extremamente valioso esse olhar e essa validação. O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Conexão Popular, que agora acontece ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, com a apresentação de Miguel Cáter. Chegamos ao final de mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara, e no programa de hoje você viu 2 projetos de lei que seguem amanhã para a segunda votação, dizem respeito a crianças e adolescentes. Um deles obriga as unidades básicas a atender esse público nas UBSs, quando o assunto é depressão, e o outro a fornecer fones de ouvido para pessoas com TEA. No programa de hoje também a gente reviu as histórias do escritor Maurício Pereira, e também teve o quadro Taubateano, que contou as histórias da CTI. Ainda acompanhamos os shorts do Fora da Caixa e do Conexão Popular, com dicas dos nossos especialistas em finanças, como suportar a pressão de ter ou não filhos e também como lidar com o luto. Amanhã tem o programa em discussão a partir de 1h15 da tarde, ao vivo, e logo depois tem a sessão ordinária na programação da TV Câmara Taubaté. O Mix da TV volta na próxima quarta-feira e teremos o nosso quadro Mix dos Esportes. Muito obrigado pela sua companhia, continue acompanhando a nossa programação e até quarta-feira.